Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre mapeamento, né? Eu vou criar aqui um novo projeto, eu estou com o Visual Studio aqui aberto, tá? Essa versão que eu estou utilizando aqui é a última versão disponível, deixa eu só mostrar para você aqui. É o Visual Studio Community 2017, tá? Então vamos nós, olha, eu vou criar aqui um novo projeto, arquivo, novo, projeto, e eu vou usar o Entity Framework para realizar este mapeamento, tá? Eu vou criar um projeto Windows Forms mesmo, chamado de Windows Forms App 6, não tem problema. Pronto, aí está. E para eu realizar o mapeamento, né, com o Entity Framework, deixa eu mostrar aqui para você primeiramente que eu estou com o banco de dados da T2TI já aqui no SQL Server, né? Eu criei, gerei o banco, né, já gerado no SQL Server, tá bom? Veja que a tabela bancos aqui ela está populada, as demais tabelas também, né? Foi postado um vídeo sobre como gerar o banco no SQL Server e como carregar o script de dados nele, tá? Então isso eu já fiz aqui nessa máquina, tá bom? Se eu vier aqui em gerenciador de servidores, provavelmente vai aparecer a minha conexão de dados, tá? Bom, não está aparecendo aqui, essa aqui é a conexão do MySQL, tá bom? Se eu abrir aqui as tabelas, ele vai me mostrar as tabelas do MySQL. Esse localhost 3T aqui é a conexão do MySQL. Mas eu vou fazer aqui o mapeamento, né, utilizando o SQL Server, tá? Deixa ele pensar um pouquinho aí, já já a gente continua. Pedir para abrir as tabelas, são muitas tabelas, né? Umas 300 tabelas, então ele demorou um pouquinho para abrir. Perfeito. Como é que eu sei que isso daqui é do MySQL? Ó? Eu vou clicar aqui em banco, vou pedir para ele recuperar os dados. Meu último banco aqui, deixa eu dar uma olhadinha qual é. Ó, é o banco 254 Paraná Banco, tá? Eu tenho 161 registros. Já no SQL Server, eu tenho 163 registros, eu tenho dois a mais, tá? São os testes que eu andei fazendo aqui. Então eu tenho certeza que essa conexão aqui é do MySQL, tá? Mas vamos aqui, ó. Para que você faça o mapeamento utilizando o Entity Framework, você vai clicar aqui com o botão direito no nome do projeto. Daí você vem em adicionar novo item. Depois disso, você procura aqui, ó, por ADO ponto. ADO ponto. Ele vai achar então essa opção, tá? ADO.net, né? Entity Data Model, tá? Aí, ó. Aí você coloca aqui o nome do modelo. Pode ser, por exemplo, contexto T2TI ou contexto alguma coisa, o nome que você quiser fornecer aí, tá? Vou adicionar esse modelo. E ele me traz aqui as quatro estratégias, tá? A primeira estratégia é Entity Framework Designer from Database. Então ele vai pegar a partir do banco de dados, ele vai criar um modelo visual para mim aqui com o Entity Framework, tá? É como se ele desenhasse para mim as tabelas com os relacionamentos parecido com o que a gente vê ali no DB Designer, um DER. Ele vai gerar um DER para mim aqui, tá? E esse DER ele vai estar vinculado ao banco de dados, ok? Só que ele vai gerar esse DER, né? Ele vai gerar esse modelo visual a partir do banco de dados, tá bom? Muito bem. Daí eu tenho essa opção aqui, ó, Empty EF Designer Model. Nessa opção aqui ele cria um modelo de desenho vazio, tá? Vai aparecer uma telinha, nessa telinha você vai desenhando as tabelas, né, como se você estivesse desenhando no DB Designer. Depois de desenhar as tabelas, de fazer os relacionamentos e tudo mais, a partir do modelo o banco será gerado, tá? O banco vai ser gerado a partir desse modelo visual, tá? Daí nós temos o Empty Code First Model. Neste caso aqui você cria as suas classes, tá?
E depois o banco é criado a partir dessas classes. Legal? Você cria suas classes de modelo e o banco vai ser criado a partir dessas classes. E tem aqui a estratégia que nós vamos usar, que é o Code First from Database. Você vai criar suas classes a partir de um banco que já existe. Como nós já modelamos o nosso banco no DB Designer, e nós fizemos isso porque o treinamento é para 3 linguagens diferentes, né? Para o Delphi, para o C Sharp, para o Java. Então o banco foi modelado independente da linguagem. Foi modelado antes, tá? Daí nós temos essa opção aqui de gerar as classes a partir de um banco já existente, tá? Essa opção aqui é que eu vou mostrar para você nesse momento. Eu vou avançar. Ele não tem nenhuma conexão, vou criar uma nova conexão. Vai ser uma conexão com o SQL Server. Ele pergunta qual é o nome do servidor. Deixa eu ver se ele vai me mostrar aqui o nome do servidor. Não mostrou. Então deixa eu vir aqui no SQL Server, tá aqui, ó, o nome da conexão. Eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui. Tô achando muito grande esse nome aqui, hein? Acho que só até aqui já é o suficiente. Deixa eu atualizar aqui para ver. Se você estiver aqui no Management Studio, tem uma ferramenta aqui. Deixa eu ver qual é. Esse SQL Server Profile. Uma dessas ferramentas que a gente abre, ele vai colocar o nome da conexão. Mas o nome deve ser esse daqui mesmo. Ó, desktop, isso daí é até SQL Express mesmo que está aparecendo aqui, tá? Nome do servidor. Esse é o nome que nós devemos informar aqui, ó. Pronto, é isso mesmo. Então, eu já vou selecionar aqui o T2TI ERP. Ok. Vou cancelar então esse profile aí, tá? Eu não vou utilizar isso aí. Legal. Daí ele colocou aí a conexão, tá aqui os dados, a conexão, a string de conexão que ele vai criar pra gente, tá bom? Ele vai salvar as configurações dessa conexão no arquivo app.config e o nome é contexto T2TI. Eu vou avançar. Ele está pegando, está recuperando a informação do banco de dados. Eu tenho as tabelas e tenho as views, né? Nas tabelas eu tenho muitas, olha. Se eu selecionar todas essas tabelas aqui, tá? Esse processo de geração que eu já fiz nessa máquina, é uma máquina virtual com 4 GB, tá? Ele demorou 8 horas para gerar as classes, tá? Realmente é um tempo absurdo, né? Não sei por que demora tanto, tá? Enfim, outros colegas mencionaram no EAD que também demorou com eles, ok? Bom, então, para que nós não demoremos tanto, né? Observando isso daqui, eu vou selecionar apenas 2 tabelinhas aqui, tá bom? Vou selecionar a tabela pessoa e pessoa endereço, tá? Aqui, ó, pessoa, pessoa endereço. Vou concluir. E vamos aguardar um tempinho aqui para ele gerar as classes referentes a essas tabelas aí, tá? Nessa estratégia aí, Code First. Aí você vai ver, de acordo com aqueles tutoriais, né, que você já deve ter estudado, que as classes elas já vão ficar no jeito de nós começarmos a utilizar, tá? A instanciar as classes de modelo e a chamar os métodos de salvamento, de exclusão, de alteração, tá? Você pode alterar o objeto depois chamar um save changes. Enfim, é muito fácil de utilizar o framework, tá bom? Se você já usou o NBernate, né, você vai ver que tem algumas coisas que são parecidas, tá? E não existe muita dificuldade, né, para utilizar o Entity Framework, tá? Eu vou pausar esse vídeo e quando ele gerar aqui as classes eu retorno então. Muito bem, depois de alguns minutos aquela telinha desapareceu.
Observe aqui na barra de status que ele está adicionando o Entity Framework ao projeto. E já já as nossas classes devem aparecer aqui, tá? Vamos aguardar. Pronto. Aí já estão as referências para o Entity Framework. Aqui ele criou o contexto T2TI. Tá? Nesse contexto, então, nós temos aí o construtor, tá? O nome aqui, ó, name contexto T2TI. Esse contexto está dentro do app config. Se nós vermos aqui, ó, connection string, contexto T2TI, tá aqui a string de conexão, ó. Nome do servidor, nome do banco de dados. Legal? Muito bem. A partir dessa string de conexão, ele aqui, ó, passando para o construtor, a gente vai conseguir, então, com esse nomezinho aqui, faz referência àquela string, nós nos conectamos ao banco, tá? Daí ele tem aqui um db7 do tipo pessoa, chamou de pessoa, tem outro db7 do tipo pessoa endereço, chamou de pessoa endereço, tá? Daí ele tem o onModelCreating, ok? Então ele chama aí a entidade de pessoa e aí ele tem o nome, vem a entidade de pessoa, tem o tipo, enfim, todos os nossos campos, todas as nossas propriedades estão aqui, tá? Cliente, fornecedor, colaborador, transportadora. Aí nós temos aqui, ó, um relacionamento entre pessoa e pessoa endereço, um relacionamento para muitos entre pessoa e pessoa endereço. Esse relacionamento é realizado com o ID pessoa, ó, tá? E aí vem os campos de pessoa e endereço, logrador, número, complemento, cidade, CEP, fone, UF, principal, entrega e por aí vai, tá? Perfeito, esse é o nosso contexto. Como é que estão as nossas classes de modelo, né? Nós temos a classe pessoa, aí está ela, ó, tá? Tem aqui uma anotação, tabela pessoa, tá? Veja que quando eu instancio a pessoa, já instancio aqui um hash set de pessoa e endereço, tá bom? Daí eu tenho o ID, tenho o nome, ele está dizendo que é requerido, o tipo também, e-mail, site, cliente, fornecedor, colaborador, transportadora, tá? Lá no final eu tenho uma coleção que é a coleção pessoa e endereço. Pessoa e endereço, eu tenho lá o ID da pessoa, logrador, o número, complemento, bairro, cidade, CEP, município, IBGE, UF, principal, entrega, cobrança, correspondência, e no finalzinho lá eu tenho um objeto pessoa. Tá? Então, quando eu instancio pessoa e endereço, ele instancia também um objeto pessoa. Quando eu instancio uma pessoa, ele instancia uma lista de endereços pertencentes a essa pessoa. Tá? E pronto, né? Esse projeto aqui ele já está no ponto de nós utilizarmos essas classes, tá certo? Para realizar a persistência no nosso banco de dados utilizando o Entity Framework, tá? Uma outra maneira de nós realizarmos esse mapeamento, vou criar aqui uma nova aplicação. Daí eu vou vir aqui, ó, adicionar novo item. Vou procurar por aquele ADO. Pronto. Model T2T, dessa vez eu vou chamar de model, não vou chamar de contexto. Pronto, esse daqui, ó, é App Designer from Database. Ele vai desenhar de forma visual, tá? O que nós temos lá no banco de dados, tá bom? Vou avançar. Vou usar o Entity Framework 6.0, 6. Alguma coisa. E vou pegar apenas a tabela banco aqui. Tá? Para nós vermos aí como ele vai desenhar visualmente essa tabela, né? E ele cria toda uma estrutura ali para nós trabalharmos de forma visual, tá? Mas nós não vamos seguir essa estratégia, ok? Vamos seguir aquela que eu demonstrei anteriormente, tá bom? Também vai demorar um pouquinho para colocar essa tabela. Vou pausar aqui. Quando ele concluir, eu retorno. Ok? Ele fechou lá a janelinha. Está adicionando o Entity Framework.
E aí está, né? Veja que ele cria aí uma estrutura com a extensão EDMX, tá? No diagrama. Tá aí a tabela banco. Ó. Temos as propriedades, ID, código, nome, URL, tá? E esse é o modelo, ó. Tá bom? Aí você pode ir explorando esse modelo aqui. Olha só como é que fica o código dele. Tá? E dentro desse modelo, né, desse model t2t.tt, ele coloca aqui o banco CS. Aí fica bem simples, né? A unit de modelo, public partial class banco, ID, código, nome, URL, get sets. Parecido com os nossos DTOs, quando nós trabalhamos nas versões anteriores do T2TRP utilizando o NBernate, tá? E aqui eu tenho um model T2TI que ele foi gerado automaticamente, tá? Mas não tem nada inserido nessa classe, tá? Você pode criar com mais tabelas, vai demorar um pouco mais para você ver o relacionamento entre elas, né? Para observar como é que ele ia preencher isso aqui. Mas enfim, você fica com o modelo bem amarrado aqui ao Entity Framework, tá? E aí ele vai ficar atualizando o banco de dados de acordo com as alterações que você faz aqui. Legal? Não é dessa maneira que nós vamos trabalhar, tá? Na próxima videoaula eu vou criar um exemplo, né, que já vai persistir no banco de dados, já vai listar algumas coisas numa grid para a gente ver uma aplicação funcionando com o Entity Framework, tá certo?